Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor! Grande abraço! Seja bem-vindo à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Quarta-feira, hoje, 2 de maio de 2018. Vem comigo, eu sou o Rafael Bessa e estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018. Faltam 43 dias para o Mundial. Você sabe, a gente já tem falado reiteradas vezes aqui, a Sagres 730 é uma das 12 rádios licenciadas aqui do Brasil com direitos de transmissão para a Copa do Mundo. Vamos estar na Rússia, estaremos com nossa equipe espalhada em diversas cidades lá do país do leste europeu e, lógico, sempre ao lado também da seleção brasileira. E nesta quarta-feira tem estreia aqui no A Caminho da Copa com o quadro A Copa Além da Bola. Tô curioso para saber o que é isso. Fique com a gente, daqui a pouquinho vamos apresentar mais esta novidade para você. E a história de Mohamed Salah e o seu desempenho fora das 4 linhas. Ele tem um trabalho para a diminuição do preconceito contra muçulmanos. Aí a gente vai entrar, vai colocar o pé naquela questão da intolerância religiosa. Daqui a pouquinho, nós não temos medo de polêmica. A gente fala daqueles assuntos tabus. Dizem que política, futebol e religião você não entra. A Sagres 730 mete a sua colher de pau nesses temas, sim senhor. E aqui, no A Caminho da Copa, você está convidado a muito mais do que ouvir, a interagir, a participar, a dar a sua opinião. Você tem os canais de interação através das nossas plataformas digitais, através do Twitter, do Facebook, do Instagram e também através do WhatsApp, o 984001757. E hoje comigo, aqui na mesa do A Caminho da Copa, a Natália Freitas, também o Thiago Rabelo e os nossos correspondentes. Nosso correspondente nacional lá no Rio de Janeiro é o ídolo Wellington Campos, sempre chegando com as notícias da seleção brasileira, e direto de Barcelona, sempre com a gente também, o Thiago Arantes. Apresentação feita dos temas da equipe, agora mãos à obra. Vamos com a enquete do dia, já nosso canal de interação com você. Natália Freitas, tudo bem? Estamos a caminho da Copa. Tudo tranquilo, Rafa, estamos a caminho da Copa e a enquete hoje no Twitter, @Sagres730, com a seguinte pergunta. Qual? Quem você acredita que será o artilheiro da Copa do Mundo 2018? Griezmann, da França, Messi, da Argentina, Thomas Müller, da Alemanha ou o brasileiro Neymar? Quem quiser votar, é só acessar o @Sagres730 no Twitter. Lista seleta de artilheiros, de estrelas do futebol mundial. Repita, por favor, Natália, as opções que temos. Griezmann, da França. Sim. Messi, da Argentina, Thomas Müller, da Alemanha ou o brasileiro Neymar? Pra mim, o Thomas Müller. Eu também votei no Thomas Müller. E o Neymar? O Neymar, eu acredito que ele possa até fazer gols e vai fazer gols. Essa é a nossa torcida, né? Mas quem tem faro de artilheiro, pelo menos nessa lista aí, pra mim, é o Thomas Müller. Jogador que, inclusive, busca superar o recorde de Miroslav Klose. Eu acredito que isso deve acontecer na Copa do Mundo da Rússia. Estou certo ou estou errado? Estou falando bobagem? Tudo bem, Thiago Rabelo? Tudo bem, não. Tá mais que certo. Quem tá errado sou eu. Acho que hoje eu vou até contrariar. Eu que não sou... Normalmente não sou aquele pachecão de falar de brasileiros, valorizar tanto. Mas acho que o artilheiro vai ser o Neymar. Sério? Acho que o Neymar vai ser o artilheiro dessa Copa do Mundo. O que te faz pensar isso? O Neymar, ele sempre arrebenta em grandes jogos, né? Ele tem uma facilidade de gols enorme. O Brasil vive bom momento, pega uma primeira fase tranquila, sem grandes adversários. Então acredito que nessa primeira fase o Neymar vai arrebentar de gols. Depois é outra história, se vai ser campeão ou não, já não sei, não tenho essa certeza, não tenho essa convicção que muitos acreditam que o Brasil vai levar o caneco. Mas eu acho que o Neymar vai terminar na artilharia essa competição. Vamos lá.
Suíça. Tradicionalmente, esse é o primeiro adversário do Brasil. No dia 17, a seleção brasileira joga em Rostov contra a seleção suíça. Tem um setor defensivo muito consolidado. Se eu não me engano, ali antes da Copa do Mundo de 2014, muito se falava sobre a Suíça não tomar gols, muitos empates. Você acha que o Brasil quebra essa barreira suíça? 2010 a Suíça não tomou nenhum gol. Olha aí. Cai da Copa sem tomar gols. Então eles vão apostar nesse sistema defensivo. Mas é estreia, Rafael. Então o primeiro jogo, acho que vai ser aquela dificuldade, 1-0, 2-0. Mas depois o Brasil tem um caminho bem tranquilo, até de forma ofensiva, defensiva, né? Tem o goleiro do Real Madrid, que fez ontem uma partidaça, o Navas. Mas é um adversário que está bem abaixo do Brasil. E depois pega a Sérvia, que não é uma seleção assim para temer, para ter muito medo. Então acho que nesses dois jogos Neymar desequilibra, faz a diferença e consegue bons números de gols para chegar depois nessa fase final e aí tentar o título. Concorda com o Thiago Rabelo? Tem opinião diferente? Mande pra gente aqui, interaja com A Caminho da Copa. A partir de agora nós vamos incentivar muito essa sua participação. Vamos registrar a sua participação através do WhatsApp, eu repito, é o 62 984001757, ou você pode também interagir com a gente aqui, ó, no nosso perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram. E eu te convido, quer assistir o programa? Simples, basta acessar agora o Facebook, procura ali ó, o perfil da Sagres 730 e você vai assistir aqui toda a irreverência do nosso Thiago Rabelo. Tô aqui tranquilo, na minha. Já tem a primeira bronca, viu? Ah, é? Que foi? Já tem a primeira bronca. Que você passa? Lucimar, do Balneário Meia Ponte, eu falei, e o CR7? Por que ele não tá nessa lista? E aí, Natália? Não tenho nada a ver com isso. Pra você ver como eu sou imparcial, eu não insisti para o Cristiano Ronaldo entrar, porque eu acredito que a seleção portuguesa não vai dar esse suporte para ele, para chegar até umas fases avançadas, para ele brigar pela artilharia. Mas ele sim pode ser o suporte. Você vai se lembrar que recentemente a seleção de Portugal surpreendeu em uma Eurocopa com CR7, sendo, sem dúvidas, o grande nome da seleção lusitana. Mas eu acredito que é um grupo difícil, tem ali a Espanha, então eu acredito que vai ser bem difícil pro Cristiano Ronaldo. Não, mas eu digo em relação à artilharia. Tem entendeu? Marrocos, tem o Irã. Mas eu ainda continuo não acreditando, acho que os outros têm mais chance do que ele. Hoje foi difícil demovê-la da ideia. Foi você que fez a enquete, só pra saber? Eu e a Natália. E você omitiu o Cristiano Ronaldo ou tem um motivo específico? Eu falei assim, vou provocar a Natália, pra Natália ficar chateada, mas não, ela não quis contrariar hoje. Eu nem contestei porque eu sei que o Messi vai perder, então vai ser bom ver ele perdendo lá na enquete. Quem foi o nosso ouvinte que mandou a bronca aí? O Lucimar. Lucimar? Lucimar Querosene? Isso. Ah, o Lucimar Querosene conheço, ele é ácido mesmo, ele joga fogo no negócio, ou pelo menos ali ele alimenta o fogo. Grande abraço pra você, tudo de bom. Lucimar Querosene, vamos seguir aqui com A Caminho da Copa e os vários assuntos do dia, começando por aquele tema que é tradicional no meio de semana, é o tema da Liga dos Campeões da Europa, Caio Moraes. Você tá na ponta da mesa? Por favor, pague a sua conta com o tema da Liga dos Campeões, sobe aí. E ontem saiu o primeiro finalista da UEFA Champions League em jogo disputadíssimo em Madrid. O Real empatou 2-2 com o Bayern de Munique e levou a melhor, garantindo a sua classificação mais uma vez. É a terceira decisão consecutiva para o time merengue, que se deu bem, você sabe, você que acompanha, você que gosta de futebol internacional, sabe que nas últimas edições só deu Real Madrid, que conquistou 2 canecos. Como foi a repercussão aí na Europa? Thiago Arantes, estamos a caminho da Copa desta classificação do Real. Mais uma, tá virando já ali armazém de secos e molhados, como diria o nosso Charlie Pereira, já tá ficando terreno comum para o Real Madrid chegar à decisão da Champions. Tudo bem? Fala, Rafael, tudo bem? Um grande abraço para você, pro pessoal aí do estúdio, dos ouvintes da Sagres 730, cada vez mais comum, né? O Real Madrid, terceira final seguida, quarta final em 5 anos, realmente é o grande time da história da Champions League, da era antiga, e começa a ser também o grande time da Champions League da era moderna, né? Os anais de Madrid hoje comemoram, porque aqui
a imprensa costuma vestir a camisa do time mesmo, seja a do Real Madrid ou do Barcelona, de acordo com o jornal, né, de acordo com a cidade em que está concentrada a base de leitores do jornal. O Marca, por exemplo, no site deles hoje, eles já colocam um guia para os torcedores do Real Madrid que querem ir para Kiev. Já colocam se precisa de visto, se não precisa, quantas horas de voo. Então, já começam a viver esse clima da final. Em Barcelona, obviamente, os dois jornais, o Mundo Deportivo e o Esporte, falam dos pênaltis, né, que o Bayern de Munique reclamou no jogo de ontem, notadamente o pênalti que a bola pega na mão do Marcelo no final do primeiro tempo. Então, essa disputa Barcelona-Real Madrid, obviamente, não para. Tem clássico, Barcelona e Real Madrid no fim de semana. Então, a imprensa de Barcelona tentando diminuir o peito do Real Madrid, e a imprensa espanhola, a imprensa do Real Madrid, digamos assim, comemorando, né, essa passagem do Real Madrid para a final. Outra vez, é impressionante o que esse time consegue. Nunca tinha acontecido de um time ganhar seguidas da Champions League nessa era moderna que começou em 92. O Real Madrid já ganhou 2 e pode ganhar 3, né? Que realmente seria algo histórico. E uma coisa que destacam isso sim aqui em Barcelona é que o Real Madrid pode conseguir isso jogando, né, na mesma época do Barcelona com o Messi. Quer dizer, o Barcelona teve o Messi e não conseguiu diminuir a vantagem da Champions League, do número de conquistas da Champions League para o Real Madrid. Thiago Arantes, nosso correspondente internacional, destacando esta classificação. Que legal, né? Já o caminho para Kiev e a decisão da Liga dos Campeões da Europa, dia 26 de maio, lá na capital da Ucrânia, tem o Real Madrid em campo. Thiago Rabelo. Real Madrid que ontem passou uns perrengues, né? Não jogou muito bem. O Bayern de Munique teve a chance de ganhar o jogo, de vencer, e teve o azar do goleirão, né? Thiago, como que foi essa cobertura em relação à lambança do goleiro, né? O goleiro do Bayern de Munique falhou feio no segundo gol, né? Pois foi um dos grandes, né? Vilões dessa eliminação do Bayern de Munique. É curioso, porque os jornais de Barcelona, que costumam criticar sempre o Real Madrid falando da arbitragem, hoje a capa do Esporte, que é o jornal aqui de Barcelona, um dos jornais mais vendidos do jornal esportivo aqui, eles colocam, assim ganha o Madrid. Geralmente eles colocam isso para falar que ganha com a ajuda do árbitro. Mas nesse de hoje eles colocam, assim ganha o Madrid. Vamos restabelecer o contato com o Thiago Arantes. Vamos restabelecer o contato com o Thiago Arantes, com uma melhor qualidade de áudio, lá direto de Barcelona, lá direto da Espanha, onde ele acompanha esta repercussão. Estava falando aqui da repercussão do que foi a classificação do Real Madrid ontem nesse empate 2-2 na primeira partida na Baviera. O Real já havia vencido por 2-1, por isso o empate deu à equipe merengue a classificação, a passagem mais uma vez para a decisão da UEFA Champions League. E já que estamos nesse assunto, daqui a pouquinho vamos detalhar um pouco mais, mas hoje tem partida movimentando o outro confronto. Depois de ter vencido por 5-2 a Roma em Liverpool, lá em Anfield, o time do brasileiro Roberto Firmino tem uma ampla vantagem jogando hoje lá no Estádio Olímpico de Roma, lá na capital italiana. Tem Roma e tem Liverpool também. Daqui a pouquinho vamos destacar um pouco mais sobre este confronto. Contato restabelecido com o Thiago Arantes, e você falava da repercussão. Repita para mim, por favor, qual foi esse jornal que destacou assim classifica-se o Real Madrid, até fazendo uma alusão, será que estava falando ali que o goleiro do Bayern de Munique tremeu? Repita, por favor, Thiago. Fala, Rafa. Foi isso. O jornal O Esporte, que eles costumam, sempre que o Real Madrid classifica de uma maneira um pouco polêmica, eles colocam, assim ganha o Madrid, que é o mantra que a torcida do Barcelona sempre repete, né? Que o Real Madrid ganha com a ajuda do árbitro. Na capa de hoje, o Esporte coloca, assim ganha o Madrid, coloca uma foto do pênalti do Marcelo e coloca do lado uma foto também da falha do goleiro. Então, o que o jornal daqui de Barcelona quer dizer, obviamente, é que além de ter essa suposta ajuda do árbitro, essa falha do árbitro, agora até os rivais estão tremendo na base contra o Real Madrid,
tá ficando, segundo esse jornal de Barcelona, claro, tá ficando difícil parar o Real Madrid, né? Porque quando não é a falha do juiz, é a falha do adversário. Não concordo muito com isso, mas é a visão desde aqui de Barcelona. É engraçado que o Ulreich, o goleiro do Bayern de Munique, ele colocou uma foto no Instagram dele pedindo desculpas, né, pela falha, e vários torcedores do Bayern de Munique prestaram solidariedade a ele, responderam falando: você já ajudou muito a gente, você tem crédito, fica tranquilo, cabeça levantada, enfim. É uma relação bem diferente, imagino, da que a gente veria na América do Sul, né? Não digo nem no Brasil, mas a torcida do Bayern de Munique deu uma salvada na barra do goleiro, apesar dessa falha horrorosa que ele cometeu ontem. E ele que substituiu o Neuer, né? O Neuer que está fora de ação desde setembro, e ele tem feito boas partidas, né? A torcida alemã gosta muito dele. Ele deu alguma explicação, Thiago, para aquilo? Porque parece que ele não viu que foi recuo, e aí na hora que chegou a bola ele... foi recuo e tentou meio que defender com o peito. Ele explicou alguma coisa? O que ele pensou naquele momento? É isso, exatamente, é mais ou menos isso. Ele viu a bola vindo, na hora que faltavam 2 segundos para a bola chegar, ele pensou: é recuo, não posso ir com a mão, tentou ir com o pé. Foi isso, foi essa dúvida de saber o que fazer ali naquele momento. E uma coisa que também, até outros jogadores do Bayern falaram, não sei se o Uri chegou a colocar a culpa nisso também, tinham acabado de voltar do vestiário, todo mundo ainda se readaptando ali ao calor do jogo, né? Às vezes o pensamento do jogador vai um pouquinho mais lento nesses primeiros minutos, tá voltando a aumentar as rotações ali. Então, isso também, outros jogadores do Bayern comentaram que o goleiro estava frio, né? Tava com a cabeça e com o corpo frios, não conseguiu pensar rápido o suficiente e acabou cometendo essa falha. E Karim Benzema, criticadíssimo, hoje rolou um perdão Benzema, algo no estilo ou não? Olha, rolou sim, não rolou tão declaradamente assim, né, esse perdão Benzema, mas os jornais daqui destacaram o jogo do Benzema, marcou os 2 gols de ontem, foi um jogador importante, voltou a ser importante, e é curioso que aí já se começa a destacar que o Benzema fez gols em tais jogos decisivos, enfim, as mesmas estatísticas que antes iam contra o Benzema, que somavam quantos jogos, quantos minutos ele não fazia gol, enfim, passou acho que 15 rodadas do Campeonato Espanhol sem marcar gol. Agora as estatísticas começam a ser usadas em favor dele, né? Aquela história, se você torturar os números direitinho, eles vão contar exatamente o que você quer, né? Agora, a imprensa de Madrid, enfim, e os torcedores do Real Madrid começam a destacar essa faceta do Benzema de marcar gols nas fases mais avançadas dos campeonatos que o Real Madrid disputa. Aproveitando esse contraponto que você apresentou, Thiago, enquanto que os jornais da Catalunha, os jornais daí da cidade de Barcelona, não exaltam tanto, na verdade, evidenciam os erros ou da arbitragem ou do adversário, e já os jornais, os veículos de comunicação de Madrid exaltam mais um feito do Real. Às vezes, para nós que estamos aqui em Goiânia, no Brasil, nós temos pontos de vista que não entendem um pouquinho dessa rivalidade. Explica pra gente um pouquinho como é que isso funciona, essa questão do bairrismo de determinado local e a rivalidade mesmo em um país. Como que é isso? Como é que a imprensa ela se comporta de uma maneira diferente? Retrate isso um pouquinho pra gente, Thiago. Então, é que assim, os jornais de Madrid, o Marca e o AS, que são os 2 jornais, os jornais mais vendidos de Madrid, de esportes, e que são também mais vendidos em outras partes da Espanha, em Sevilha, por exemplo, em Granada, em Málaga, em La Coruña, enfim. Esses jornais, eles descobriram ao longo do tempo que o time com mais torcida na Espanha é o Real Madrid. Então eles acabam dando mais destaque para o Real Madrid por uma questão comercial e também por uma questão de ter mais afinidade com o Real Madrid. É um jornal, são 2 jornais que, como sempre dão muito destaque para o Real Madrid, eles têm mais portas abertas para conseguir informações, para conseguir acesso a coisas do Real Madrid, muitas vezes também para fazer um pouco o papel de porta-vozes, né, do Real Madrid, de acordo com quem está na direção
do clube. Os jornais de Barcelona, eles perceberam, pela Catalunha ser uma região menor, a Catalunha tem 9 milhões de habitantes, tem um pouco mais de habitantes que o estado de Goiás. Eles começaram a perceber que falar do Real Madrid, do Sevilha, do Atlético de Madrid para as pessoas daqui não interessava tanto. Para isso já tinham os jornais espanhóis, o Marca e o AS, então eles passaram a ter esse bairrismo e a falar mais do Barcelona. O Sport, que é o jornal, um dos dois jornais aqui, tem o Sport e tem o Mundo Deportivo, ele já teve inclusive parceria com o Barcelona, enfim, de parceria de como se fosse um patrocínio a mais na história, na época, né, no Barcelona, isso nos anos 80, 90. Então, como os jornais de Madrid falam muito do Real Madrid, falam também do Atlético, às vezes falam do Barcelona, são jornais mais gerais, mas com muito enfoque para o Real Madrid, os jornais aqui de Barcelona decidiram, por uma linha editorial, apoiar, entre aspas, ou quase sem aspas também, o Barcelona. É curioso isso, porque eles apoiam e eles retratam e colocam sempre na capa o Barcelona. Não é que sejam os times catalães, por exemplo. O Girona, quando o Girona ganhou do Real Madrid, não foi capa do jornal aqui. O Espanhol, que é outro time de Barcelona, também não aparece na capa dos jornais aqui. São jornais que são praticamente um jornal do Barcelona. Todos os dias, nesses jornais, o jornal geralmente tem 32 páginas, 48 páginas, mais da metade, ou quase a metade, é falando do Barcelona. Aí você acaba criando aí essa dicotomia, né? Essa rivalidade que só vai aumentando. Isso depois dos anos Guardiola contra Mourinho, agora nos anos Messi contra Cristiano Ronaldo, tomou proporções imensas e é curioso, que o Real Madrid pode ganhar, mas a capa do Jornal de Barcelona nunca vai elogiar o Real Madrid. E quase a mesma coisa se for o contrário. Os jornais de Madrid são um pouco mais condescendentes, eles dão um pouco mais de espaço para o Barcelona, porque são jornais de alcance nacional. Então, no resto da Espanha, acaba tendo torcedor do Barcelona também, tem muitos, inclusive. Mas aqui na Catalunha, os jornais, o Mundo Deportivo e o Sport, são 98% das capas dele ao longo do ano são sobre o Barcelona. Tiago Arantes, nosso correspondente internacional, e esse é um dos objetivos aqui da Rádio Sagres, construir pontes, aproximar você um pouquinho também destas curiosidades do futebol europeu, para que você possa também entender um pouquinho dessa rivalidade, Barcelona, Real Madrid, e isso acontece também em outros pontos lá do continente europeu, até por conta de questões políticas, é muito mais do que futebol. Seguimos aqui com A Caminho da Copa pela Rádio Sagres 730. Daqui a pouco vamos falar muito sobre esse confronto entre Liverpool, entre a equipe da Roma. Será que a Roma consegue reverter de novo, tal como aconteceu contra o Barcelona? Sim, Thiago Rabelo. Eu quero saber de você. Você tá com um palpite já pronto sobre Liverpool e Roma? Esse já acho que é batata, né? Acho que bem provável dar uma zebra. Ah, é? Bem provável. Zebra? Não, zebra é improvável. Ah, tá. Ok. Então Liverpool. Se não ganhar o jogo, talvez até ganhe hoje ainda de novo. Tá bom. Daqui a pouquinho então você fala mais sobre esse confronto entre Liverpool e Roma. E agora temos um novo quadro aqui no A Caminho da Copa, o Histórias Além da Bola. A Copa Além da Bola. As histórias da Copa do Mundo que vão além do futebol. محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح محمد صلاح وابا الله 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 يا بلادنا الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله اكبر. O egípcio Mohamed Salah é o exemplo de como o futebol tem poderes que extrapolam o esporte. Dentro de campo, Salah tem sido espetacular, com atuações épicas, artilharia do futebol europeu e classificação para a fase final da Liga dos Campeões. Fora dele, Salah não é só um símbolo do Egito, é também um forte personagem na luta contra a intolerância religiosa, principalmente contra árabes.
Contratado pelo Liverpool no ano passado, Salah agora atua na Inglaterra, um país com forte presença de muçulmanos, mas que ainda carrega no dia a dia preconceito contra os adeptos do islamismo. Atualmente, 4 milhões de muçulmanos vivem na Inglaterra. Isso representa 6,3% da população inglesa. Nos últimos 8 anos, os religiosos árabes representaram 43% dos imigrantes no país. No mundo inteiro, há 1,8 bilhões de seguidores do Islã. A luta contra o preconceito é política pública na Inglaterra, mas nenhuma delas foi tão efetiva quanto os gols de Salah, que motivaram a torcida do Liverpool a fazer músicas de apoio ao jogador e à sua religião. Se ele é bom para você, ele é bom para mim. Se ele marcar mais um gol, então eu me tornarei muçulmano também. E se ele estiver sentado na mesquita, é lá que eu quero estar. E a música tem agradado não só a torcida do Liverpool, país de Mohamed Salah. O Egito também aderiu à música. Vivendo no Brasil há 2 anos e meio, o embaixador do Egito, Ala El-Din Rushdie, comentou sobre a música, mas ponderou. Torcedores fazem coisas malucas por alguém. Eu não sei se eles seguem ou vão seguir a religião, mas Mohamed Salah é definitivamente um grande ser humano e mostra isso de diversas maneiras. Misturar esporte e religião eu não sei se é a coisa certa. Porém, o que Salah tem feito reflete de forma muito positiva para o Islã. Eu espero que isso continue. Além de lutar contra o preconceito direcionado ao Islã, Mohamed Salah também é ativo socialmente na busca por melhorias da sociedade. Em parceria com o governo egípcio, Salah estrelou uma campanha contra drogas e o resultado foi imediato. 1 mês após a ação, a busca por reabilitação cresceu 400% no Egito. Por conta dessa idolatria, Salah foi personagem até das eleições do país. Nas votações para presidente do Egito, mesmo sem ter se candidatado, o jogador do Liverpool recebeu 700 mil votos, o que representa 5% dos votos presidenciais. Salah ficou em segundo lugar, à frente do candidato derrotado, Moussa Mustafa Moussa. E a idolatria surpreende não só os amantes do futebol, mas também toda a comunidade egípcia. É um reflexo da sua personalidade. Um superstar do calibre de Mohamed Salah é muito importante fazer isso, trazer este retorno para a sociedade. Ele é extremamente ativo socialmente, construindo hospitais, áreas urbanas e escolas. Ele fez uma campanha muito positiva contra as drogas no país. Tem trazido muito retorno para o país e para a nossa sociedade. Em alta com o Egito e a Inglaterra, Mohamed Salah agora tenta conquistar o mundo. Com a boa campanha na Liga dos Campeões, o jogador mira o título da Liga e também a Copa do Mundo. Após 28 anos de ausência, o Egito volta a disputar o Mundial. O país de Salah está no Grupo A, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e da anfitriã Rússia. A estreia do Egito está marcada para o dia 15 de junho, contra os uruguaios, no estádio de Ekaterimburgo. Mesmo sem ser favorito, o Egito chega ao Mundial sob fortes olhares. Afinal, de Salah, o rei egípcio, tudo pode se esperar. Arrepiante, que show, Thiago. Parabéns, viu? Valeu, um abraço. Rapaz, e sobre esse assunto, engraçado, né? Agora há pouco eu falei aqui no programa o seguinte, é muito mais do que futebol, a gente mete a nossa colher de pau em religião, em política e futebol, e vocês conseguiram compactar todos esses assuntos
em uma só produção. E por isso já está com a gente aqui no A Caminho da Copa, o gestor de rádio do sistema Sagres 730, o Petras de Souza. Muito mais do que uma opinião para trazer o seu testemunho, porque ele morou em um país árabe, morou no Kuwait durante mais de um ano, e você falava aqui com a gente fora do ar o quanto o futebol tem um papel importante na mobilização das culturas, tentar de alguma maneira aproximar os povos, e eu queria saber exatamente o que você viu quando morou lá na Arábia, vamos utilizar esse termo, não na Arábia Saudita propriamente, mas em um país árabe como é o Kuwait. Estamos a caminho da Copa, tudo bem? Petras de Souza. Boa tarde, Rafael, Thiago, Natália. Rafael, tem uma importância assim que você não faz ideia. Quando você vê o Salah fazendo o que ele está fazendo lá no Liverpool, e tendo ele classificado, ajudado a seleção do Egito também a se classificar para a Copa do Mundo, tem uma importância muito grande para o árabe. Eles dão uma importância muito grande para o futebol. Eu diria tanto quanto o brasileiro, sabe? Eles valorizam muito. E é tanto que, assim, eu vou dar uma informação para o ouvinte, alguns devem ter percebido. Na matéria do Thiago, no início ele coloca o gol do Salah contra a seleção de Congo. Que foi o gol da classificação do Egito, e o gol saiu aos 49 minutos do segundo tempo, o gol de pênalti do Salah, que colocou o Egito na Copa do Mundo. Exato. Então, assim, se você for ver o vídeo, por exemplo, desde o momento que é marcado o pênalti, o narrador, já emocionado, ele fala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. O que ele está falando? Deus é grande. Deus é grande, Deus é grande. E quando marca o gol, ele repete essa palavra assim que a gente não consegue contar. E chorando. Se essas pessoas prestarem atenção, Allahu Akbar, Allah, Allah, agradecendo a Deus por aquele momento. Por Egito estar sendo classificado da forma que foi. Entendeu? Então, assim, só um pouquinho para o ouvinte entender o quão importante é para eles essa classificação. Não só para o Egito, acho que para o mundo árabe de uma forma geral. E o quanto é importante a gente destacar e entrar nesse tema também, porque, assim, hoje o nome do Salah, ele está sendo propagado em todos os lugares possíveis quando o assunto é futebol. Porque ele é um marco, ele é um jogador que pode, quem sabe, ser considerado o melhor do mundo ao final dessa temporada. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer ainda, tem a Copa do Mundo, tem a Liga dos Campeões, mas ele, lá no país dele, lá no Egito, lá no país dos faraós, o Petras, ele chegou a ganhar uma eleição, ser segundo em uma eleição sem ser candidato. Presidencial, né? Isso. Detalhe. Só isso. Então, só mais um detalhe, você me perguntava, quando eu fui morar no Kuwait, isso é um tempinho já, foi no ano 2000, eu cheguei lá, eles descobriram que eu era brasileiro. Rapaz, a felicidade que eles tinham de falar com alguém que eles consideravam do país do futebol, né? Tinha lá as raras exceções que achava que o Maradona era melhor que Pelé, enfim. Lá também tem essas discussões, viu? A discussão é boa. Eu acho muito boa essa discussão. Então, quando eles descobriram que tinha um brasileiro ali, cara, é impressionante o valor que eles dão ao futebol, o valor que eles dão ao futebol brasileiro. Então, assim, eu particularmente fiquei muito feliz com essa classificação do Egito, né? E não só no aspecto esportivo também, no aspecto político, né? Que a gente sabe que hoje o muçulmano ele acaba sendo muito mal visto em função dos atentados, tudo, não é uma visão errônea que o povo muçulmano, o povo árabe, né? Que o muçulmano não é um povo, o muçulmano é o Islã, que é a religião, né? Então os árabes em sua maioria são muçulmanos, mas são pessoas ótimas, sabe? Pessoas fantásticas. Então o Salah vem desmistificar um pouco isso também, né? Tem até o hino, né? O Thiago, que você sabe traduzir melhor do que a gente. E até o embaixador, né, do Egito no Brasil, nesse material, ele fala, não gosto de misturar política e esporte, mas o que o Salah tem feito é algo muito bom, porque ele tem ajudado a diminuir esse preconceito que existe contra o islamismo, contra os muçulmanos, de uma forma bem forte. E ele fala que tomara que o Salah continue brilhando, porque ele tem feito um trabalho enorme para a nossa comunidade. E sobre esse assunto, o quanto o futebol é algo enigmático para os árabes, para os muçulmanos, ainda estávamos nas eliminatórias asiáticas, eu tive a oportunidade de conhecer um sírio, o Ebrahim.
ele tem uma loja de bolsas, de mochilas ali na região, aqui na região, lá na região central de Goiânia, é o hábito, né? Na região central de Goiânia, ali perto da Rua 4. E à época, a Síria estava na repescagem das eliminatórias, enfrentou a seleção da Austrália e eles viviam aquela expectativa de, quem sabe, ir para a repescagem mundial. A Síria, ela não passou da repescagem asiática, depois a Austrália partiu e conseguiu posteriormente ali ir para a repescagem mundial, mas você torce para o país por conta do envolvimento deles. E olha que ainda a Síria ainda tem uma outra tragédia humana, uma tragédia que está acontecendo, nós estamos vendo nos jornais, no noticiário internacional. Então, assim, as pessoas desses países ali, Egito, Marrocos, Arábia Saudita, Tunísia, e aí eu incluo aqui a Síria também, você acaba torcendo pelo país por conta do envolvimento que eles têm no futebol. Ô Petras, muito obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho aqui no A Caminho da Copa. Valeu? Abraço, obrigado. Valeu demais. Já falei aqui com o Thiago Rabelo, que hoje deu um show aqui com esta participação, com esse quadro Histórias Além da Bola. E eu quero também a sua opinião, seu pitaco, Thiago Arantes, aí direto da Espanha, direto de Barcelona, porque com certeza você enxerga, vivencia aí também essa atmosfera, às vezes da segregação por conta da religião, por o preconceito que existe para com os muçulmanos, e agora estão todos tendo que se render ao futebol de um muçulmano, de um egípcio, nesse caso do Mohamed Salah. Sem dúvida, existe um preconceito ainda muito grande, né, infelizmente, contra os muçulmanos, também contra os árabes, seja da religião que sejam, né? Aqui em Barcelona, especificamente, tem uma comunidade muito grande de marroquinos também, e a gente nota que realmente existe esse preconceito, e muitas vezes o esporte é justamente um agente que faz isso mudar, né? O Salah está fazendo isso. Aqui também na Espanha, com relação aos marroquinos, tem os 3 melhores corredores de longa distância da Espanha hoje. São 3, se não filhos de marroquinos naturalizados. Então, aos poucos, o europeu, seja por meio de grandes atuações, como o Salah tem feito, ou mesmo por meio dessa integração dos africanos e dos árabes na cultura, eles acabam começando a mudar a mentalidade, né, que tem. Porque durante muito tempo, realmente, o diferente, enfim, o muçulmano, o árabe, o africano também foram vistos sob os olhos, sobre esse olhar do preconceito. Hoje, graças ao esporte, muitos deles começam a mudar essa história. A gente espera que isso continue assim e que, inclusive, seja mais rápido, né? Porque já está passando de hora de acabar esse tipo de preconceito que existe aqui na Espanha, que existe em Portugal, na França também, na Bélgica, enfim, vários países europeus, e pelo esporte muitos começam a mudar esse cenário. Thiago Arantes trazendo pra gente também um pouquinho dessa sua experiência, desse seu depoimento lá na Europa. Thiago Arantes, que é o nosso correspondente internacional, continua com a gente aqui ao longo de todo o programa. Hoje o Mohamed Salah em destaque. E aí, você que está assistindo, está acompanhando, não só através do AM 730 da Sagres, também através do nosso perfil, assistindo o programa aqui através do Facebook. Prepare, você vai ouvir muitas destas produções durante a Copa do Mundo. Você ainda vai ouvir falar muito no nome do Salah por tudo que ele representa, muito mais do que um jogador de futebol, um personagem que realmente rende muitas histórias. Estamos a caminho da Copa, daqui a pouquinho vamos falar da seleção brasileira e temos também outras produções especiais aqui na Rádio Sagres 730, uma das 12 emissoras licenciadas no Brasil para a Copa do Mundo Rússia 2018. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. 730 AM. Rádio Sagres.
Você ainda acha que o seu negócio não está indo bem e seu problema é a falta de vendas? A Voit Consultoria vai te mostrar que desperdícios de tempo e dinheiro acontecem quando os processos são ineficientes. Processos são chave para aumentar a competitividade e diminuir custos. Voit Consultoria, seu resultado é nosso negócio. E o seu problema qual é? Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação. Relação direta entre instituições de ensino, alunos e empresas. ipac.org.br 62 3931 6300. Esta é a Rádio Sagres. 730 AM. A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Vem comigo, torcedor, estamos a caminho da Copa, que é ao lado da Natália Freitas, do Thiago Rabelo, do Caisson Moraes, do Thiago Arantes, ao vivo com a gente também, direto da Europa. Nosso canal de interação através das plataformas digitais, através dos nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook, e você também interage com a gente através do WhatsApp, o 629-8400-1757. Qual que é a pergunta do dia hoje, Natália Freitas, na nossa enquete? Enquete lá no Twitter, @Sagres730, com a seguinte pergunta: quem você acredita que será o artilheiro da Copa do Mundo 2018? Griezmann da França, Messi da Argentina, Thomas Müller da Alemanha ou Neymar do Brasil? Neste momento, o brasileiro Neymar vai vencendo com 53%. E em segundo, Thomas Müller da Alemanha com 23%. E por falar em Neymar, vocês falaram do Thomas Müller, você, Natália, falou do Thomas Müller, jogador que auxiliou naquela fatídica apresentação da seleção da Alemanha lá no Mineirão, 7-1, eliminando o Brasil da Copa de 2014. Alemanha, Brasil, espero que torcer para que tenhamos uma sorte diferente na Rússia. Vamos destacar a seleção brasileira com aquele quadro que é diário, que é tradicional, com o nosso correspondente direto do Rio de Janeiro e a amarelinha do Brasil em destaque a partir de agora. Agora na Sagres. Nossa seleção. Wellington Campos. Muito boa tarde, meu querido Rafael Bessa. Alô, amigos da Rádio Sagres 730, caminho da Copa. Faltam 43 dias para o Mundial e esta contagem regressiva é muito importante para o lateral esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid. Você se recorda bem, estávamos a caminho de Moscou quando veio a notícia que o Filipe Luís estava cortado devido a uma fratura de perônio que ocorreu no jogo contra o Lokomotiv em Moscou. E ele ficaria parado por várias semanas. E agora vem a informação, ele se recuperou em 7 semanas, já está treinando e foi relacionado pelo técnico Simeone para ficar no banco de reservas amanhã pelo Atlético de Madrid, diante do Arsenal, jogo da semifinal da Liga da Copa Europa. Filipe Luís, um dos líderes do grupo do técnico da seleção brasileira. Tite nunca escondeu a sua determinação em jogar. Na sua última entrevista com a seleção brasileira, que ocorreu em setembro, ele deixava claro o seu jeito de ser e a liderança que ele exerce. Relembre esta resposta aqui do Filipe Luís, só para o torcedor ter a noção de como ele é para o grupo da seleção brasileira e tão importante quanto. Sempre especial quando você recebe a oportunidade de jogar pela seleção brasileira. Não tem amistoso, não tem jogo de eliminatória, são todos jogos com a mesma importância.
Você sabe que pode ser seu último jogo ou pode ser o primeiro de muitos. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de jogar, eu vou com a mesma filosofia de sempre. Dar o meu melhor, fazer tudo o que eu sei fazer, não tentar ser mais do que eu sou, nem menos. Então, fazendo as coisas do jeito certo, do jeito que jogando sempre o time, nunca individualmente, sempre pensando no coletivo, as coisas saem naturalmente. Sei que é difícil, o momento da seleção é maravilhoso e sempre é difícil entrar no lugar do companheiro que está tão bem adaptado na posição, mas eu acredito que o momento é ideal para jogar e o time está com uma confiança enorme, então vamos tentar fazer um grande jogo e conquistar a vitória, que é o mais importante, porque com a camisa da seleção é sempre importante vencer. Aí Filipe Luís, ele que vibra demais com a seleção brasileira. Quando chegou o Tite, ele era titular do Dunga, perdeu a posição para o Marcelo, que passa por um momento excepcional no Real Madrid. Podemos ver isso ontem, principalmente, e na sequência agora é torcer pela recuperação de Filipe Luís. Ele briga com Alexandro, hoje para ser o lateral esquerdo da seleção brasileira, na lista do técnico Tite no dia 14 de maio. A comissão técnica está acompanhando todo este trabalho de recuperação do lateral Filipe Luís. A FIFA estuda fazer uma mini Copa do Mundo a cada 2 anos, em anos ímpares, no lugar da Copa das Confederações, que é de 4 em 4 anos, para testar os estádios do país da Copa. Seria uma competição com investimentos em torno de 25 bilhões de dólares, segundo a FIFA, e teria a participação de 8 seleções jogando entre os meses de novembro e dezembro. O torneio chamaria Final 8 e está na mesa do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Tá certo, Bessa? É com você. Deixa comigo, valeu demais, ídolo Wellington Campos, e essas informações da seleção brasileira, trazendo também, atualizando sobre o Filipe Luís. Antes de eu ir com você, Thiago Arantes, ou com você, Thiago Rabelo, eu vou com o Thiago Arantes, porque ele está mais próximo. O que o pessoal do Atlético de Madrid, o que aí na Espanha tem se falado sobre a recuperação do Filipe Luís? Primeiro, Rafa, uma surpresa, né? A recuperação do Filipe Luís pegou todo mundo de surpresa aqui. Quando saiu, eu lembro quando saiu a lesão dele, eu falei com um amigo que cobre o dia a dia do Atlético de Madrid pela rádio Cadena Ser, que é uma das rádios mais importantes da Espanha, e ele, que é amigo até do Filipe Luís também, são muito próximos, ele estava desolado. Ele falou, não vai dar para chegar na Copa, o Filipe está muito triste, mas ele também falou, ele está muito triste, mas ele não desistiu, ele vai tentar dar um jeito de ir para a Copa do Mundo. Ele fez uma cirurgia, né, que era o procedimento aí para apressar as coisas o mais rápido possível, e tudo dando certo, ele poderia voltar, pelo que se falava inicialmente, na época da convocação, que é no meio desse mês de maio, né? Mas foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. Quem segue de perto o Atlético de Madrid ficou surpreso. Dentro do próprio clube, não se esperava que o Filipe Luís pudesse chegar tão forte já para ser relacionado para um jogo, para poder viajar, para poder entrar no banco de reservas, né? Para poder fazer parte da equipe disponível para esse jogo de semifinal de Europa League. Era algo completamente impensável. Se imaginava que ele talvez pudesse chegar para uma eventual final europeia, né, no caso a final da Europa League, ou para os amistosos da seleção brasileira em junho, sendo convocado machucado. Agora, com ele 100%, é bem possível que ele tenha até alguns minutos de jogo antes da convocação no Campeonato Espanhol. Enfim, acho que clareou bem o céu aí para o Filipe Luís, pensando em Copa do Mundo. Acho que ele tem boas chances de ser o lateral reserva da seleção brasileira depois dessa recuperação quase milagrosa que ele teve. Valeu, Thiago Arantes, nosso correspondente internacional. Agora vamos fazer o seguinte, agora há pouco nós falamos muito sobre o Salah, e hoje o Salah vai estar em destaque também em um outro quadro aqui da Rádio Sagres. Então, imediatamente, vamos destacar aqueles jogadores que podem e vão fazer a diferença durante a Copa do Mundo. Os
caras da Copa. Natália Freitas. Um dos melhores jogadores do mundo na atualidade e melhor jogador da atual temporada do campeonato inglês, Mohamed Salah é um dos grandes representantes da religião muçulmana no futebol. O jogador do Liverpool é, inclusive, um muçulmano bem típico. Além de ser trabalhador, ter uma mentalidade comunitária e estar comprometido com a paz em seu país e também fora dele, Salah, ele ora de forma fervorosa com seus companheiros de clube. Olha que legal, com o Sadio Mané e também com o Khan. Salah em destaque aqui no A Caminho da Copa. Variante. Özil! Tor! 1:0, 30. Minute, Mesut Özil! Outro importante jogador que é muçulmano e estará na Copa do Mundo é o meia alemão Mesut Özil. Atualmente no Arsenal, Özil foi criticado por deputados alemães em 2016 por não cantar o hino alemão e por fazer uma peregrinação no Oriente Médio entre o fim da temporada e o início da Eurocopa daquele ano. Na ocasião, Özil, que tem origem turca, visitou Meca, na Arábia Saudita, um santuário para a religião. Aliás, que é palco daquela peregrinação para Meca. Outro episódio de Özil com a religião e o futebol aconteceu na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, quando ele não participou do Ramadã, mês em que os muçulmanos jejuam. Como o jogador estava em viagem jogando, não poderia jejuar. Então quebrou um pouquinho desse paradigma. Die Deutschen kommen schon wieder, flachgelegt, Sami Khedira, Tor! 29. Minute, das ist Deutschland von seiner schönsten Seite. Sabe que gol é esse, Rafa? Não, de quem? Do Khedira, 5-0 contra o Brasil naquele 7-1 lá no Mineirão. Aí você vai me embalar psicologicamente. Vai, segue o andor aí. Pois é, outro jogador alemão que também é muçulmano e sofreu com críticas por não cantar o hino de seu país é o volante Sami Khedira. O jogador da Juventus também sofreu com o Ramadã durante a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2016. Khedira, inclusive, é de origem tunisiana e seu nome se envolveu em uma polêmica na Tunísia. Presta atenção nessa história. Em 2012, ele jogava no Real Madrid. E ele posou, juntamente com a namorada dele, para uma revista alemã, a revista GQ. O problema da pose, ele, Khedira, normal, mas a namorada dele, que é modelo, a Lena Gerke, ela posou nua com os seios sendo cobertos pelas mãos dele, do Khedira. Como o pai dele nasceu na Tunísia, a foto gerou um problemão lá no país, interesse total, e 3 jornalistas tunisianos foram presos, isso mesmo, presos por publicarem a tal foto num jornal lá da Tunísia, o Autonícia. Imagina que problema, hein? E corajosos por publicarem essa foto em um país muçulmano, os jornalistas foram presos por conta do artigo 121 do Código Penal da Tunísia, que criminaliza a distribuição de conteúdo que atrapalha a ordem pública ou a moral e os bons costumes. Griezmann pour le frapper, il est bien frappé! La tête! Et le deuxième but de l'équipe de France, signé Paul Pogba! Paul Pogba é mais um importante jogador do futebol mundial a seguir a religião muçulmana. O meia do Manchester United nasceu na França, mas é filho de pais africanos do Guiné. E ele visitou o Meca também, santuário do Islã, em maio de 2017, após conquistar a Liga Europa pelo Manchester United. Na Inglaterra desde 2016, quando se transferiu da Juventus para o United, Pogba vivenciou o caos do atentado na Manchester Arena durante um show de Ariana Grande, em maio do ano passado, e que deixou 22 mortos. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado e, dias depois, em entrevista, Pogba pregou tolerância à religião, dizendo que o Islã não é aquilo.
E aí são aqueles assuntos, Thiago Rabelo, que fogem do meio esportivo, do cenário esportivo, e aí as pessoas às vezes aproveitam uma determinada oportunidade para já cair recriminando. Isso acontece muito, até essa questão do Salah tem sido isso, né? Para mostrar que os seguidores do Islã não são terroristas, não são guerrilheiros, não fazem esse problema ao mundo, eles apenas querem buscar seu espaço, ter sua fé normalmente, e aí algumas pessoas confundem, e aí entra esse preconceito, essa intolerância, mas quem sabe um dia isso diminua um pouco, porque até hoje é um grave preconceito que todos os muçulmanos enfrentam na Europa, em qualquer lugar do mundo. E nós já estamos fazendo a nossa parte ao meter o dedo nessa ferida, ao falar desse tema realmente que gera muita controvérsia. Vamos aqui nos encaminhando para a reta final do A Caminho da Copa, agora com aquele quadro que trata das sensações, de tudo que a Copa envolve e o que ela causa nas pessoas. Meu Momento Copa. Vamos com o Meu Momento Copa, hoje com um personagem especial. Oi, 730, aqui é o volante Arthur do Grêmio. Meu momento marcante da Copa do Mundo foi quando o Rivaldo chutou, o Oliver Kahn deu o rebote e o Ronaldo fez o gol, né? Então acho que esse é o meu momento marcante da Copa do Mundo. Onde você viu esse jogo? Vim em casa junto com minha família. E como que foi esse ambiente, como foi a festa? Cara, então, tô todos em festa, né? Em êxtase, porque foi minha primeira Copa do Mundo que eu vi o Brasil vencer, então fizemos a festa danada lá em casa. Arthur é goiano, é jogador que está no Grêmio, mas vai se transferir para o Barcelona e o seu Momento Copa. Ele que rememorou aí a Copa do Mundo de 2002, ele fez uma boa partida ontem na vitória do tricolor do Grêmio por 5-0 sobre o Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América, jogo que teve a presença do técnico Tite. Boa sorte para o Arthur. Boa sorte para o técnico Tite. O Renato Gaúcho, técnico do tricolor gaúcho, ainda disse o seguinte: olha, se o Tite ele estivesse enfrentando o Grêmio, tomava de 8-0. Brincadeira, lógico. Mas é ousado, né? Ele tem que meter o dedo na ferida. Ô, Thiago Arantes, vamos finalizar aqui hoje o A Caminho da Copa. Valeu demais, tudo de bom. Eu só quero terminar a participação, me traga uma informação rápida, porque esses dias surgiu uma informação aqui no Brasil de que talvez o Barcelona estivesse repensando a contratação do Arthur. O goiano vai brilhar aí na Catalunha, tal como você, né? Bom, acho que mais que eu, né? Vai jogar no Camp Nou lotado, olha que coisa boa. O que eu sei aqui, o que se fala bastante aqui, é que pelo excesso de estrangeiros, o Barcelona talvez tenha que emprestar um jogador sul-americano na próxima temporada. Poderia ser o Arthur, poderia ser também o Yerry Mina, que não está jogando tanto. Então, existe sim a possibilidade de o Arthur chegando aqui, talvez ele ser emprestado por 6 meses ou por 1 ano para se adaptar ao futebol europeu. Uma outra coisa que falam também é que talvez, além dele, o Barcelona traga um jogador com mais experiência, porque quando contrataram o Arthur não era certo ainda que o Iniesta ia sair. Então, traria um jogador com mais experiência para tirar um pouco a pressão do jogador, do Arthur, do goiano, né? Mas, de todas as formas, eu acho que as duas, seja emprestando ele para outro time ou contratando um outro jogador mais experiente, a notícia não é ruim não, porque ele chega aqui com tempo para se adaptar, com tempo para pegar um pouco a manha do que é jogar no Barcelona, que é uma coisa que não é tão simples como parece, e aí vai poder brilhar bastante no Camp Nou. A gente vai seguir ele de pertinho aqui. Valeu, grande abraço ao Thiago Arantes, nosso correspondente internacional. Ainda na sessão abraços, rapidinho registrando aqui, ó, o Carlos Sula, lá de Palmeiras de Goiás, o Reginaldo Capelletti de Bristol, o Vinícius Tôndolo tá aqui também na nossa sala de transmissão do A Caminho da Copa, o Rafael Stefan, o Arthur Barcelos, olha que mensagem legal aqui do nosso Arthur Barcelos, espetacular mesmo o quadro do Thiago Rabelo, ainda mais pela participação do Petras, um abraço a todos aqui direto de Dublin, valeu, grande abraço para você, Arthur Barcelos, abraçando o PV, o Paulo Vitor está por aqui, o Wesley Oliveira da Silva, parabéns pelo palco, pela apresentação, tudo de bom, grande abraço para você, Wesley, um abraço para o Edinaldo, galera também, o Edinaldo Maurício com a gente aqui na nossa transmissão, obrigado por tudo, amigos,
também compartilhando com a gente aqui um pouquinho desta transmissão hoje do A Caminho da Copa. Fecha com a enquete, Natália Freitas, por favor. Enquete que esteve no Twitter, @sagre730, com a seguinte pergunta: quem você acredita que será o artilheiro da Copa do Mundo 2018? Terminamos a enquete com o Neymar na frente. Ele foi o líder, então o pessoal brasileiro confiante que o Neymar será o artilheiro, 52%. Valeu então, obrigado Natália Freitas, tudo de bom, Thiago Rabelo. Valeu, Rafael, um abraço pro Arthur, né? Arthur que elogiou a matéria. Valeu, Arthur, abraço, estamos a caminho da Copa. Estamos sim, aliás, em contagem regressiva, faltam 43 dias para o Mundial, faltam 12 dias para a convocação da seleção brasileira e a Sagres conta tudo dessa história para você. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia, fiquem todos com Deus. Tchau. Rádio Sagres. A caminho da Copa. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa. Mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres. Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Agora são